A terapia Lumine, ela propicia um verdadeiro salto de consciência para o paciente. Por quê? Porque ela propicia tanto uma imersão, um aprofundamento, uma decodificação dos próprios processos interiores à luz do autoconhecimento, à medida que a gente vai investigando e puxando os fios associativos desse conteúdo interno, dos traumas, das vivências inerentes tanto a essa vida como de vidas passadas. Então, nós vamos traduzindo esse material interior para o paciente, fazendo com que ele acesse sentimentos presos e entenda o porquê que ele caminha sob esses padrões enrijecidos e possa, então, ter esses padrões conhecidos, as experiências ressignificadas, se apropriando de uma condição diferente, nunca antes concebida. Os sentimentos presos são acessados, drenados via catarse, via os tratamentos energéticos, apométricos, enfim. Então, o salto de consciência é como se fosse um salto interior para si mesmo, para se ver dentro de sua própria história. E eu falo de uma história existencial, que não se restringe a essa vida física específica, mas de vidas passadas também. Para que ele possa enxergar a própria evolução por meio de uma sucessão de vidas. E aí eu já estou falando desse segundo salto de consciência, que é aquele salto que vai permitir com que, à medida que ele se aproprie dos próprios porquês, entenda por que nessa vida ele está caminhando sobre tal ou qual maneira, ele também experiencia as técnicas quânticas no curso da terapia. Então, a gente conduz o paciente a entrar num relaxamento leve, onde nós levamos o paciente em desdobramento astral até a pirâmide, para que ele possa, então, entrar em contato, acessar os conteúdos astrais que dizem respeito à sua história, tratá-los, dissolvê-los. Então, o paciente ele vê o próprio espírito desdobrado no centro da pirâmide, as características do seu espírito, como que ele se encontra visualmente, as emoções, mentalmente. Então, ele vai se vendo ali numa outra dimensão. Nós tratamos com pulsos de luz, ele sai iluminado, apaziguado, tá? Porque nós vamos tratando tanto no nível mental via psicanálise, essas ressignificações de conteúdo, as elaborações, integração do material que é visto, mas também nós vamos tratando nesse nível energético. Então, o paciente ele vai sendo beneficiado com um plus, um super plus aí, porque nas técnicas quânticas a gente trata outras dimensões sutis de energia, de densidade, de forma dos pensamentos, emoções. Então, o paciente ele já está não só se visualizando dentro daquele processo e se apropriando do próprio processo, como ele vê os efeitos disso ao longo das sessões. Ele vai se percebendo mais leve em relação à densidade daqueles sentimentos, daquelas emoções de antes. Então, ele vai percebendo que essas liberações, elas são efetivas, elas são reais, elas estão acontecendo, né? E esse salto de consciência no nível espiritual, dessa expansão de consciência, também acontece em função das vidas passadas, porque ele visualiza várias roupagens terrenas que ele vestiu em vidas anteriores, em locais anteriores, com situações as mais diversas possíveis. Ele vivencia revivencia várias experiências ali, de uma forma totalmente segura, porque é só mental, é só uma rememoração. Mas ele tem acesso àqueles conteúdos, às emoções que estavam presentes. É possível trabalhar esse material. E ele tem acesso aos padrões kármicos que ele traz para essa vida. É possível literalmente construir uma linha para entender por que hoje ele está nessa condição. Aí eu vou colocar até uma interrogação. É possível ele ver, ele olha para trás e fala, e
E a gente vai trabalhando e é possível o paciente vivenciar os momentos da morte, quando o espírito se libera aí para, né, para a espiritualidade, ele acessa o período entre vidas. Então, isso tem material importante que ele acessa ao longo dessas encarnações, que são para o crescimento. Então, tudo isso acontece à luz da consciência. Não tem como isso não trazer uma expansão natural. E ele fala, olha, então eu sou muito mais do que isso que eu estou vivendo. Já me é possível abraçar uma responsabilidade maior diante de mim mesmo e poder assumir as próprias rédeas, podendo me libertar dessas energias, desses padrões, desses aprisionamentos que me causam dor e que me prendem em convencionalismos externos, porque eu sou um ser espiritual, eu estou vendo isso, eu estou vivenciando que esses trabalhos no nível do meu espírito e energético repercute nessa minha vida terrena atual. Então, ele vai se apropriando dele mesmo numa dimensão e num potencial muito maior. Então, eu quis trazer um pouquinho sobre esse salto na consciência realizado dentro e ao longo da terapia Lumine. Para vocês, eu estou à disposição, nossos tratamentos são online. E meu nome é Luciana. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.